Bom, meus amigos, parece que teremos novamente Real Madrid e Barcelona disputando o Campeonato Espanhol, a La Liga. Só que dessa vez a competição parece ser mais complexa e difícil para o Real do que foi a temporada passada, por exemplo. O início de temporada do Barcelona mostra muito do que o Hansi Flick já causou como impacto e de como esse time tem um potencial bem grande para o restante da temporada, para crescimento durante a temporada. E mesmo tendo esse potencial e mesmo estando somente no início do trabalho, já demonstra um futebol muito interessante. Do outro lado, a gente vai inclusive começar falando do Real Madrid, do que foi essa última rodada, o Real tentando se adaptar à nova maneira que o time vai precisar jogar. Já que com a chegada do Mbappé e com a saída do Toni Kroos, duas mudanças importantes aconteceram no Real Madrid da temporada passada para essa. O Real Madrid, inclusive, a gente pôde acompanhar nas últimas rodadas, nas primeiras rodadas de La Liga no caso, nas 3 especificamente, o Real tendo certas dificuldades. O Real empata com o Mallorca e com o Las Palmas, e agora veio ganhar do Betis por 2-0, num jogo em que houve uma melhora, uma pequena melhora, no máximo uma melhora média, em comparação a esses 2 jogos, a esses 2 empates, já que, finalmente, o Mbappé desencantou, foram 2 gols, os seus 2 primeiros gols no Bernabéu, assim como os seus 2 primeiros gols em La Liga. Não o primeiro com a camisa do Real Madrid, já que esse foi na Supercopa contra a Atalanta. Mas era um Real Madrid que, nas 2 partidas anteriores, nos 2 empates, sofreu muito com a falta que o Toni Kroos faz, porque falta para o Real Madrid um jogador de meio de campo de criação. A característica principal do Toni Kroos sempre foi esse passe muito apurado, esse cara que encontrava espaço, que criava jogadas com apenas um toque, que era genial no passe, que deixava os companheiros em posição de fazer gols. E com a saída dele, o Real Madrid não tem um cara desse estilo de jogo majoritariamente. Muitos podem pensar no Luka Modric, mas o Modric é muito mais um cara de dinamicidade de jogo do que desse passe como o fator fundamental dele. E o Kroos, ele na última temporada, inclusive atuando como esse primeiro cara de criação, o cara que pegava a bola na defesa e ligava e começava, iniciava jogadas do Real do meio para frente. E agora, o Real, vocês podem perceber analisando como o time está jogando, que ele joga no 4-3-3 ainda, mas com o Tchouaméni como o primeiro cara, e aí Modric e Valverde, ou Valverde e o Bellingham, ou Valverde, e como foi, por exemplo, contra o Real Betis, por grande parte, o Ceballos. No caso, não tem mais esse cara da criação, e é um meio de campo muito mais físico, mas que perde em criação. E o Tchouaméni não consegue nem de longe ter o primeiro toque, a primeira saída de bola, nem de longe em comparação com a do Toni Kroos, até porque é uma característica diferente do jogador. O Tchouaméni é um volante, não um meia, é um cara mais físico, de marcação. Apesar de conseguir fazer bons passes, ele não é um exímio passador, ele não é um cara extremamente criativo, longe disso, não é a característica dele. Então, o Real tem que se basear num time mais físico, mas que está se batendo justamente para encontrar esses passes e para ligar o seu trio de ataque novo, já que Rodrigo e Vinícius já estavam ali, mas em grande parte da temporada passada jogaram até como uma dupla de ataque, e o Roselu era o cara que compunha quando o time precisava, nos momentos de jogar bola na área, de segundo tempo, de precisar encontrar gols, como foi no caso contra o Bayern de Munique, que o Roselu fez 2 gols, ele era a figura que era o centroavante de área, entrava no segundo tempo majoritariamente, e quando não, o Real Madrid contava com a terceira peça entrando no meio da área, que era o Bellingham vindo numa outra função como meia que chegava ao ataque. Não existe mais essa função para o Real Madrid, pelo menos no início da temporada, já que o Mbappé ocupa essa função, mas precisa de muito ajuste fino ali ainda. Mesmo com a vitória por 2-0 nesse final de semana, o primeiro gol partindo de uma jogada que começa com o Rodrigo sendo uma peça super importante, porque o Real vai enfrentar vários momentos, como foi aquele gol, de que o adversário está postado defensivamente, 2 linhas de 4 jogadores, como era o caso do Real Betis no momento, e o Real Madrid precisava trabalhar em espaço curto. Se não é com passe, é com drible, e isso o Rodrigo tem. Ele passa no meio de 2 jogadores ali, consegue cortar da direita para dentro, encontra um passe para o Valverde, que aí tem um passe genial que o Kroos faria, mas que eu não espero e não acho que se pode esperar que o Valverde faça isso sempre, porque é também um cara muito de um box-to-box, que tem bom passe, mas que é muito mais da fisicalidade, mas que é muito mais da intensidade e da dinâmica do jogo, e da velocidade do jogo do Real Madrid, de impor esse ritmo, de fazer com que o Real Madrid acelere em alguns momentos e que consiga marcar lá atrás e avançar muito rápido e atacar também muito rápido, do que um cara de passe. Mas acha um passe de letra para o Mbappé e ele consegue finalizar bem,
aproveitando de uma característica que o Mbappé tem muito bem, apesar de perder vários gols nesse início de temporada, e depois o pênalti para fazer o 2-0. Um Real que no primeiro tempo já tinha encontrado alguns espaços, cedido também. É importante salientar que o Real ainda não tem a mesma segurança defensiva que tinha na temporada passada em vários momentos. Nesse início de temporada ainda está meio se encontrando. E ofensivamente o Mbappé teve o melhor dos momentos no segundo tempo, obviamente, até porque conseguiu acertar, mas perdeu chances, assim como o Vinícius perdeu chances, assim como eles não conseguiram se conectar em vários momentos, só que melhores do que foram contra Mallorca e contra Las Palmas, onde os três foram muito individualistas, principalmente Vinícius e Mbappé, desperdiçaram chances, não se conectaram e o Real sofreu com isso e acabou perdendo 4 pontos que já podem ser importantes numa disputa final em La Liga, porque, cara, campeonato de pontos corridos é isso. Os pontos que valem na segunda rodada também valem na 35ª. Lá é 3 pontos, aqui é 3 pontos. Então, o Real perde 4 pontos, 2 de cada empate contra adversários da parte de baixo da tabela, que o Barcelona não passou nem perto de perder. Porque já são 3 jogos ou 4 jogos do Barcelona agora. Não me recordo ao certo, mas o fato é que ele venceu todos. Não só está invicto, mas como está vencendo todas as partidas, como venceu todas as partidas e melhorando em nível de desempenho, que é o mais importante para esse início de temporada. Por quê? Obviamente que toda mudança leva tempo para se adaptar. Só que a mudança de treinador, saindo para o Hans Flick agora, com um novo conceito em parte de jogo, porque ainda se mantém muito a posse de bola como importante, esse toque de bola para gerar espaço, essa calma na criação em vários momentos, mas adicionando a pressão alta e uma intensidade de marcação em vários momentos do jogo, que é a característica principal do Hans Flick, o Barcelona tinha uma nova coisa a se adaptar. E está se adaptando muito rápido. Ele já cobrava isso nos amistosos, inclusive deu entrevista depois do amistoso contra o Real Madrid, que sentiu falta que o time pressionasse mais durante o segundo tempo. E nesses primeiros jogos da Liga, ele está mostrando que a cobrança foi feita também para os jogadores. O Barcelona pressiona muito, o Barcelona ganhou de 7-0 do Valladolid, e depois do 4º gol, o Barcelona pressionava a saída de bola do Valladolid com o Rafinha. Então é um time muito móvel, jogando no 4-2-3-1 majoritariamente, com o meio campo ali composto. O Olmo sendo o cara que pisa mais à frente como meia, e aí de um lado você tem o Rafinha, do outro você tem o Yamal e à frente o Lewandowski, 2 volantes que se reservam ali, Pedri, e por vezes era o Marc Bernal, né, mas se machucou, agora está mais reservando ali, tem o Fermín Lopes, tem opções para fazer isso até a volta do Gavi, mas o fato é que o Olmo entrou como uma luva nesse time, o time já se adaptou a essa pressão alta, já fez isso em alguns jogos dessa La Liga, se aproveita muito disso porque era impressionante como pressionava o Real Valladolid a ponto de fazer os 7 gols, o Olmo pisando como esse meia, e parece que ele está no time há anos, mas não chegou a fazer 5 jogos pelo clube ainda. E Yamal, super talentoso, super criativo no 1 contra 1, muito bom passador, encontrando assistências no jogo para o Rafinha, encontrando excelentes passes para virar o jogo, para espaçar a defesa do Valladolid, inclusive uma defesa que estava tentando se fechar a todo momento. Você precisa espaçar, você precisa trocar passes, você precisa sair de um lado a outro para que ele se espalhe na defesa, se desmonte defensivamente e você encontra um passe dentro da área para um Lewandowski que foi eficiente, deixou seus gols e já chega a 4 gols na La Liga. E do outro lado o Rafinha, que fez a partida da vida dele, 3 gols, 2 assistências, jogou demais e tem jogado demais. Um aspecto para o Hans Flick também nesse início de temporada, recuperando o futebol do Rafinha e fazendo ele desempenhar muito bem, aproveitando o talento do Yamal, incorporando o Olmo muito bem o time, Lewandowski eficiente como tem que ser, o time que se defende muito bem também, super intenso na marcação, que pressiona muito e que não abdica disso. É pressionar, recuperar a bola, criar e encontrando espaço e pressionando o adversário, e maltratando o adversário, vai empurrando ele contra o próprio campo e daí cria-se oportunidades para, por exemplo, fazer um 7-0 e conseguir estar com todas as vitórias possíveis nesse início de La Liga, mostrando um potencial para crescimento ainda muito maior. E é só o começo. O Hans Flick já mostrou que é o esboço dele, o que ele pretende desse time, o que ele espera desse time, e no início é muito promissor. Eu já considero o Barcelona amplamente favorito e candidato, com o favoritismo junto ao Real Madrid, ao título de La Liga. Por quê? Por mais que não tenha elenco, falta um pouco de vazão para o elenco do Barcelona, mas o modelo de jogo parece que vai se adaptar perfeitamente. E eu acredito que será uma briga até o final entre esses dois pelo título de La Liga. Tem o Atlético correndo por fora, mas eu acho que em algum momento vai acabar desandando em relação aos dois.
No geral é isso, comenta aí o que você achou dessa rodada para os times espanhóis, a vitória do Barcelona por 7-0 e a vitória do Real Madrid por 2-0, e quem você acha que vai ser o campeão espanhol. Comenta aí, vamos dialogar, vamos bater um papo, sempre importante. Se você gostou do vídeo, não esquece de compartilhar, que é muito importante. A nossa família, vocês sabem que eu trabalho também para esse crescimento, para que ela possa crescer, para que a gente possa ir explorando novos horizontes e conseguindo aumentar o nosso canal por aqui. E tem um tempo que a gente está meio estagnado, então peço o apoio de vocês para compartilhar, que a gente possa trazer mais pessoas para cá. Valeu, tamo junto, até o próximo. Tchau!